Sim, alô, alô, chegou aquele momento de curtirmos juntos mais uma história maravilhosa, belíssima, magnífica e imperdível. Antes de começar essa história de hoje, eu quero agradecer demais a minha querida Maria José Lopes Emiliano, que já era nossa assinante e voltou a ser a nossa assinante e desta vez vem como VIP. Que legal, minha amiga. Obrigado, Maria José. Ela é membro do nosso canal. Outra vez, Sandra Santos já era também nossa assinante e voltou a ser, né, Sandrinha? E faz um dia. Obrigado, meu amor. Sandra, muito agradecido mesmo. Aparecida Cilino não era nossa assinante, mas agora é. Faz 2 dias. Obrigado, Aparecida Cilino. Um beijo para você. Nair Constantino já era nosso assinante e voltou a ser. Faz 5 dias. Muito obrigado mesmo. Sandra Cirello, ela é VIP, virou nossa assinante. Não era assinante a Sandra. Não era não, mas agora é. Sandra Cirello e é VIP. Faz 6 dias que ela fez isso. Muito obrigado. Davi Pereira da Silva, VIP também. A Maria Patrícia Poloni, muito obrigado pelo carinho. Gente amiga, gente amada. Vocês me perguntam, Paulinho, é importante que eu seja assinante do seu canal? E eu digo, é fundamental. Se você puder ser nosso assinante, seja, porque você assina o canal conosco. Você vai dar uma representatividade muito grande para o nosso canal. É muito importante. Seja nosso assinante, seja membro aqui do canal. Ô Paulinho, quanto paga? A partir de R$ 6,99 por mês só. É um preço simbólico, mas eu sei que ainda assim tem gente que tem dificuldade. Se houver dificuldade, deixa para outra ocasião. Mas se puder, seja nosso assinante. Mais uma coisa que eu quero pedir do coração. O telefone publicado bem ao lado do título, ele é um telefone especial. Esse telefone ele é espetacular, porque ele dá vez para que você mande um WhatsApp para nós, participe pelo WhatsApp, mensagem de voz ou de texto, ou também para que você apoie o canal através da nossa chave Pix, porque o telefone é chave Pix. Quer anotá-lo, por favor? 95133-6677. 95133-6677. Participe, contribua, colabora. Você realmente é muito importante aqui nesse canal. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a nossa história de hoje acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, querido amigo do rádio, desde o momento em que eu abri os olhos e dei aquele choro anunciando: nasci, mãe! Desde esse momento que eu fiz isso, a minha vida, eu confesso, que foi marcada por uma constante luta entre quem eu sou e quem a minha mãe queria que eu fosse, Paulinho. Tenho certeza que ela me amava. Eu tenho certeza absoluta que foi por amor. Mas o meu nome é Pierre, mas para a Valéria, minha mãe, eu era a Melissa, a filha que ela sonhou ter,
A minha história, meu amigo, é uma batalha silenciosa contra as expectativas que me foram impostas, uma busca por uma identidade em meio a um mar de vestidos. A minha mãe, além dela ser fanática por vestidos, ela sabia costurar, e aliás, costurava muito bem. Ela vivia a comprar tecidos e a confeccionar os vestidinhos mais lindos do mundo para ela. A Melissa. A Melissa que ela acreditava que fosse eu. E ela fazia as roupinhas para mim. E ela fazia as roupinhas das minhas bonecas. Sabe aquela mãe dedicada? Sabe aquela mãe carinhosa? E eu, enquanto isso, eu crescia. E a verdade da minha natureza era outra. Eu aprendi a verdadeira liberdade reside em ser fiel a si próprio. A verdadeira liberdade reside em ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa desafiar o mundo inteiro ao seu redor. Eu comecei a entender que essa era a minha jornada. Uma luta por aceitação, liberdade, autodescoberta. Eu serei detalhista para que vocês todos entendam a minha história. Quando eu nasci, a minha mãe Valéria já havia enfrentado a dor de perder o marido dela. A mamãe era viúva. Já no meu nascimento, ela ficou viúva antes de eu chegar ao mundo. E isso a deixou determinada a moldar a vida do filho que ela não esperava. Valéria sonhava em ter uma menina. Para ela ter um filho em sua vida era pior do que a morte. Eu não era o que ela queria. Desde o momento em que minha mãe me viu, ela decidiu que eu deveria ser a Melissa. Eu sei que vocês, muitos agora estão dizendo, mas peraí, eu estou entendendo a história ou não estou? Eu fiz de propósito essa abertura assim. Mas a minha mãe queria que eu fosse a Melissa. Não se importando que eu fosse um menino. Para ela, para Dona Valéria, minha mãe, eu tinha que me encaixar no molde que ela havia criado na cabeça dela. Era uma cabeça que obviamente estava com problema. A minha mãe, ela tinha uma paixão muito grande pelo meu pai. E de repente a morte repentina do meu pai deve ter aberto um buraco imenso no peito dela e mexeu demais com a cabeça dela. E ela precisava de algo para se apegar. Então ela criou na mente dela que ela teria uma menina, Melissa. Ela tinha um nome escolhido. Ela começou a fazer os vestidos antes de eu nascer. Ela começou a fazer as roupinhas antes de eu nascer. Ela começou a comprar as bonecas antes do meu nascimento. E começou a fazer as roupinhas das bonecas também. Mas será que ia dar certo essa ideia da minha mãe? As roupas de menina eram a primeira coisa que eu me lembro ser imposta a mim. Sim. A mamãe imaginava o seguinte: se eu habituar assim, se eu acostumar, ele vai ser a Melissa. Vestidos floridos, sapatilhas brilhantes. Não eram apenas roupas, eram prisões para mim. Eu não me sentia confortável nelas. Além disso, a minha mãe também me obrigava a usar uma peruca com cabelos cacheados, parecendo um anjinho. Eu sei que a minha carta está causando espanto. Eu estou tendo um apoio de pessoas que querem que eu escreva um livro. Porque a minha história ela é diferente de tudo, é sui generis. A minha mãe tinha uma peruca de uma menina lourinha, de cabelo cacheadinho, parecia um anjo. Meu desejo mais profundo era estar nu. Porque quando eu ficava peladinho, eu estava livre das amarras que aquelas roupas e perucas representavam na minha vida.
Quando a minha mãe me pegou nu em casa um dia, sua reação foi violenta. Ela me surrou e gritou: "Você tem que vestir suas roupas, cadê sua peruca, minha filha, cadê? Cadê, Melissa? Eu não quero ver você assim nunca mais." O medo das suas ameaças me faziam obedecê-la e a ficar quieto, a me calar. Isso desde muito cedinho. Ainda mais porque eu não tinha nenhum parente para pedir ajuda. Éramos somente eu e a Valéria. Mas por dentro eu gritava por liberdade daquela... Desculpa, mãe. Desculpa, mãe, mas eu a via naquele momento como uma bruxa. Uma bruxa que queria forçar uma coisa que eu não era. Um dia eu urinei esquecendo-me de erguer a tampa do vaso. Quando a minha mãe se sentou lá e percebeu que estava molhado, ficou furiosa e me bateu dizendo: "A partir de hoje, você nunca mais faça xixi de pé, nunca mais. É como a mamãe, você tá entendendo, Melissa? Se eu encontrar o tampo do vaso novamente com gotas de urina, eu corto o seu lengo. Eu corto o seu lengo. Tá vendo? Tá vendo essa faca aqui afiada? A mãe corta o seu lengo. Você tá escutando? Você tá escutando, Melissa? Eu corto o seu lengo." Nessa hora fiquei com tanto medo que eu me tranquei no quarto. E de dentro do quarto eu não saí mais. Eu não saí mais. E o medo que eu tinha da minha mãe. Na escola minha vida também era ruim. Meus colegas me chamavam de Melissa. Eu fui matriculada como Melissa. Eu era forçado a brincar com as meninas. A escola que eu entrei naquele momento, naquela época, porque eu não estou contando uma história que aconteceu ontem. Eu estou contando uma história que aconteceu faz anos. Muitos anos. Então a escola tinha um lado no recreio que era dos meninos e o lado das meninas. Então eu tava doido para ir pro lado dos meninos, porque eu era um menino. Mas eu tinha que ir pro lado das meninas. A cada dia eu me sentia mais triste e sozinho. Quando alguém me perguntava por que eu estava assim, o medo de responder me paralisava. Eu via a faca da minha mãe que brilhava. "Se você falar qualquer coisa, eu corto o seu lengo." Lengo foi um apelido que ela encontrou pro meu sexo. Eu corto. E essa faca aqui corta de tudo. E ela passava assim a faca na folha de papel e a faca cortava mesmo. Eu não queria brincar com as meninas. Eu queria brincar com os meninos, correr. Eu queria jogar bola, como a gente falava. Mas a minha mãe não permitia isso. Ela falsificou os meus documentos para garantir que todo mundo me chamasse de Melissa. Na hora da chamada, eu não vou dizer o sobrenome, tá? Melissa de tal, presente. Eu fui assim matriculado. Valéria, minha mãe, sempre dizia que homens eram preguiçosos, homens não prestavam para nada e que as mulheres eram infinitamente superiores a eles na maioria das coisas. Para ela, o papel de um homem era apenas ser um provedor e do prazer, às vezes, sexual, algo totalmente estranho e sem lógica. Quando algum amigo da mamãe vinha em casa visitá-la, alguma amiga,
Valéria sempre apresentava a eles como a minha filha, a Melissa. Ela me ajuda em tudo. É um amor de menina, né, filha? Uma garotinha delicada, amorosa, carinhosa, dizia ela com um sorriso. Uma garotinha, uma filha perfeita chamada Melissa. O nome ela escolheu. Os meus aniversários eram especialmente dolorosos. Enquanto os meninos ganhavam carrinhos, brinquedos legais, eu recebia bonecas e mais bonecas, e a minha mãe sempre, costureira exímia que era, porque eu nunca vi uma costureira como aquela. Ela fazia vestidos perfeitos de bonecas. Ela preparava os vestidos das bonecas. Minhas festas eram decoradas em tom rosa. Tudo tema feminino. Tudo me fazia me sentir ainda mais presa ao papel que a minha mãe havia escolhido para mim. Eu sei. Paulinho, eu sei que você nunca recebeu uma carta assim. E eu sei que eu induzi muita gente ao erro no comecinho da minha carta. Mas foi de propósito. Para que vocês se chocassem como chocado eu estava. Com o passar dos anos, as coisas começaram a esquentar ainda mais. Eu fui crescendo. O Lengo também. Eu fui crescendo e o Lengo idem. E ela não queria que crescesse, não. Se continuar assim, a mãe vai ser obrigada a cortar mesmo. Quando eu cheguei a 8 anos de idade, um dia na escola, eu entrei sem querer no banheiro dos meninos durante o intervalo. Entrei, fui lá pro vaso e fiz, porque era assim que eu sabia. Os meninos tinham outra opção para fazer o xixi. Havia vaso também, mas era para o número 2. E eu fui lá pro vaso. Fiz minhas necessidades. Quando eu saí, eu fui lavar as mãos. E percebi vários meninos me olhando, uns com os olhos arregalados e outros com uns sorrisinhos e com vergonha estampada nas caras. Ela tá aqui. Ela tá errada aqui. Ela tá no banheiro dos meninos. A vergonha deles, eu percebia, eles estavam envergonhados. A vergonha deles foi tão intensa quanto a raiva da minha mãe. Porque quando ela soube pela diretora, olha, a Melissa foi no banheiro dos meninos. A diretora não sabia. Porque para todo mundo eu era a Melissa. Quando a diretora falou para minha mãe, nossa, ela ficou louca. A diretora, inclusive, me chamou na sala dela após o recreio e disse que eu não poderia fazer aquilo nunca. No dia seguinte, a minha mãe foi me levar na escola. Falou com a diretora. Presta atenção, né, Melissa? Banheiro dos homens, você sabe qual é o seu? E quando ela estava no particular comigo, ela pegava a faca, a mesma. Eu corto o seu lengo, tá? Eu corto o seu lengo. Não vai servir para nada mesmo. Para piorar, na semana seguinte minha mãe me colocou no balé. E quando ela me contou que eu iria começar a dançar balé, eu não acreditei no que eu tinha escutado. Quando eu cheguei na escola de balé, meu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia sair pela boca. As meninas estavam tão felizes, todas dançando, rindo, e eu me senti estranho, como se eu estivesse num lugar onde eu não pertencia. O vestido era bonito, mas me fazia sentir diferente. A peruca balançava conforme eu me movimentava, e eu ficava preocupado se alguém iria perceber que era um menino por baixo daqueles cachos de anjo. Se bem que a minha mãe, costureira como ela criou algo que prendia aquela peruca no meu próprio cabelo. Ela somou uns tecidos, umas fitas, e ela prendia aquilo no meu próprio cabelo.
A professora começou a nos ensinar passos e eu tentei acompanhar, mas do meu jeito, quer dizer, minha falta de jeito. Eu mais caí do que eu ficava em pé. Ela falava com tanta paixão sobre a dança, mas tudo que eu conseguia pensar era como eu queria estar no outro lugar. As meninas começavam a rir de mim. As meninas pareciam tão à vontade, enquanto eu me sentia um peixe fora d'água. Cada passo era um desafio. Eu tentava girar e pular, mas eu não conseguia me sentir bem naquilo. Na hora da apresentação, o nervosismo tomou conta de mim. Eu sabia que teria que dançar na frente de todos os pais e amigos. A ideia de ser visto assim como Melissa era aterrorizante para mim. Enquanto a música tocava, eu tentava me concentrar nos passos, mas a minha mente estava longe. Sem contar que, como o meu lengo tinha crescido, a minha mãe tinha prendido o meu lengo com umas fitas adesivas e estava me incomodando bastante. Eu queria ser o Pierre, sem vestido, sem peruca, lengo solto. Mas eu era a Melissa. A Melissa criada pela minha mãe. Quando finalmente terminei a dança, eu vi a minha mãe aplaudindo com um sorriso imenso no rosto. Eu sorri de volta para ela, mas por dentro eu queria gritar para o mundo: eu não sou Melissa! O peso do vestido, da peruca, parecia aumentar a cada segundo. Eu só queria voltar para casa e tirar tudo aquilo sobre mim e tirar aquelas fitas adesivas do lengo. A gota d'água foi na semana seguinte, quando a professora me colocou para dançar junto com um menino que estava também fazendo aquele curso. Mas aquele entrou como menino no curso de balé. Deu para entender? Era como eu queria ter entrado. Ele entrou como menino. Eu também queria ter entrado como menino. Só que eu era o par dele. No final da dança, ele com um olhar travesso, ele me beijaria. Era o ensaio assim, não era um beijo tipo novela, não. Era aquele toque de lábio só. Que a gente simbolizava ali um casal dançando. Só que quando aquele menino veio tocar o lábio dele no meu, assim, tocar. Não era beijo. E nem selinho era, sabe? Aquela representação de tocar. Quando o menino veio fazer isso, eu não pude conter a minha fúria. Eu já estava tão mal. O lengo preso com fita adesiva. Olha, aqui um particular. Eu vou falar do lado animal do ser humano. Eu li depois que o boi para pular nesses rodeios, me disseram, eu nunca estive para ser peão, dizem que eles prendem o sexo do boi, ele é preso, ele é amarrado. E aí o boi fica uma fera e começa a pular. Eu acho uma tremenda de uma judiação. Não sei se isso é verdade. Eu não estou afirmando isso como verdade. Já ouvi falar. Então eu naquela hora, quando eu li essa matéria, eu me lembrei dessa cena. Eu com o lengo preso, com aquelas fitas adesivas, eu virei aquele boi bravo. O menino veio tocar o lábio dele com o meu assim, representando que fôssemos um casal. Eu não pude conter minha fúria. O boi estava bravo, o lengo preso. Eu dei um murro no nariz do menino, fazendo sangrar na hora o nariz dele. Ai, ele começou a chorar. Ai! Imediatamente todos olharam com espanto e surpresa. Quando a minha mãe chegou para me apanhar, a professora contou tudo para ela. E eu já sabia que quando chegássemos em casa, eu iria sofrer as consequências e o medo dela cumprir a promessa com aquela faca dela. Eu vou cortar o seu lengo. Eu vou cortar o seu lengo. Foi dito e feito.
Chegando em casa, minha mãe me deu uma surra tão grande que eu nem sei como não morri naquele dia. Ela chegou a pegar a faca. Eu cheguei a sentir aquela parte fria da lâmina a tocar o meu saco escrotal. Cheguei, isso marcou demais. Só que ela não foi a vias de fato. Ela era louca. Mas a loucura sempre tem um limite. Por conta disso, eu fiquei 3 dias sem ir para a escola para que ninguém visse o meu corpo todo machucado. Mas o lado bom, que sempre tem um lado bom na coisa ruim. O lado bom disso foi que eu nunca mais voltei a dançar balé. Para a escola de balé, eu não voltei mais. Mas aí, eu entrei na puberdade. E eu entrei assim um pouquinho antes, porque os meninos normalmente entram com 12. Eu entrei e eu não tinha 11 anos ainda. Os pelos. Eu comecei a sentir algumas coisas diferentes, sabe? O Lengo começou a reagir numas ocasiões. A minha mãe, ela decidiu levar-me a um médico amigo dela para... Olha a intenção. Eu não soube na hora, mas ela falou com o médico de injetar hormônios femininos em meu corpo masculino. Valéria estava disposta a me transformar realmente na filha que ela sempre quis ter. O médico, eu me lembro dele conversando com a minha mãe, dizendo que hormônios femininos no meu corpo eu teria um aumento em volta das minhas tetas, mudanças de humor e várias coisas que eu nem quero me lembrar. O médico estava conversando com a minha mãe, eu ouvi assim à distância. Eu não tinha ainda 11 anos, eu não tinha completado. Sem contar que eu comecei a ter interesses pelas meninas. O médico se negou a fazer o que ela gostaria que fizesse. Quando alguma menina se aproximava de mim, eu comecei a sentir aquelas coisas diferentes. Minha mãe começou... Como na época nós não tínhamos esse avanço de internet ainda, ela começou a se informar sobre médicos que faziam cirurgia para mudança de sexo. Ela começou a discutir isso, obviamente por carta na época, e até por telefonemas. Eu acho até que ela marcou alguma coisa nesse sentido. Até que eu completei 12 anos. E apesar da minha mãe querer me transformar num menino, eu era menino, mas me transformar numa menina, continuar me chamando de Melissa, naquele dia, quando ela estava me conduzindo de novo para o hospital, sei lá qual era a intenção. Sinceramente, eu não sabia qual era a intenção, mas estava se encaminhando para o hospital. Naquele dia eu perdi a cabeça. Ela estava animada, falava sobre finalmente teria sua filha perfeita. Mas quando a minha mãe parou assim o carro num determinado lugar, eu vi a minha chance. Abri a porta do carro e saí. Corri como nunca havia corrido na minha vida. A minha mãe, eu me lembro dela tentar sair do carro e correr atrás de mim também. Não deu conta, porque eu tinha 12 anos, eu era muito rápido. Eu era um menino muito rápido.
Eu saí chorando com lágrimas nos olhos, o coração apertado. Quando eu passei na frente de um bar, eu me lembro que as pessoas se interessaram em saber o que estava acontecendo comigo. E de repente eu me senti alcançado por um homem. Que foi? O que aconteceu, bem? Eu me lembro que o homem me chamou de bem. O que aconteceu, bem? Que houve? E eu gritei pro homem. Quando ele falou bem, eu tinha entendido outra coisa. Eu tinha entendido que bem ele estava se relacionando, lógico, com uma menina. Eu falei pra ele: eu não sou a menina! Eu não sou bem! Eu sou homem! Que? O homem não entendeu? Eu não sou bem! Eu não sou menina, eu sou homem! Esse homem, ele me segurou pela mão. Calma, vamos conversar. Uma vizinha saiu, viu aquela cena. E daí a pouquinho, uma viatura da polícia foi chamada. E o escândalo na minha cidade foi muito grande. Quando souberam da minha história, muita gente se sensibilizou. Fui enviado pelo conselho tutelar por um orfanato. Eu tinha 12 anos. Mas o orfanato era melhor do que a minha casa, com certeza. Ali eu comecei a me curar das feridas da infância. Embora os desafios fossem grandes, muitas crianças ali carregavam traumas semelhantes. Não igual o meu, porque o meu caso era inédito, inusitado. Mas crianças que eram abusadas era diferente. Mas cada uma com seu trauma. Finalmente eu encontrei ali um ambiente onde eu poderia ser realmente quem eu sou e sem medo. Sou menino. Os administradores do orfanato, eles vinham estudar o meu caso. Lá sim eu pude agir como homem. Porque eu era homem. Pierre, eu gostava do nome. Era um professor meu que tinha esse nome. E eu peguei o nome dele para ser o meu. Pierre. Lá eu pude jogar futebol, que eu sempre desejei na infância. Obviamente que eu não tinha habilidade, porque eu nunca tinha jogado, mas eu gostava. Fiquei naquele orfanato até meus 18 anos. Quando finalmente eu saí para enfrentar o mundo, mas como Pierre, um homem. Eu senti uma liberdade indescritível pela primeira vez na minha vida. O peso das expectativas de Valéria tinha desaparecido como fumaça do ar. Bem, hoje sou casado, feliz, alguém que aceita cada parte do meu ser. A minha mulher é uma pessoa assim, alguém que celebra quem eu sou de verdade, sem tentar moldar-me em algo diferente ou idealizado. Eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu sempre quis vivê-la. E a minha mãe? Sabe que, na época da minha juventude, eu tinha muita raiva dela. Muita raiva. Especialmente quando eu me lembro dela com a faca na mão, dizendo que ia cortar o meu lengo. Aliás, meu lengo, eu acho que ele é mais do que gato, tem mais do que 7 vidas. Ele se salvou várias vezes. A minha mulher é que brinca. Ainda bem, né, amor? Eu não saberia viver sem ele. Brincadeiras à parte. Eu tinha muita raiva da minha mãe naquela época. Foi internada.
clínica psiquiátrica, loucura absoluta e total. A minha mãe enlouqueceu a partir do momento que ela perdeu meu pai. Só que, como é que eu ia fazer esse tipo de alerta para alguém? Eu só tinha raiva dela. Mas um dia eu fui visitá-la na clínica psiquiátrica, a pedido até da minha mulher. Só que aí, gente, eu tinha 12 quando da nossa separação. 20 anos tinham se passado. Eu estava com 32. E a minha mãe já tinha mais de 60 anos. Eu não sei se ela tinha melhorado diante dos medicamentos ou até tinha piorado, mas ela segurou a minha mão e me olhou com ternura e falou assim: foi por amor. Eu fiz tudo por amor. Como é que é o teu nome agora? Pierre. Pierre. Fiz tudo que eu fiz foi por amor. Porque eu acreditava que você fosse ser muito mais feliz sendo mulher. Porque eu era feliz. Os homens são tão tristes e vivem menos. Seu pai morreu tão cedo. Quando seu pai morreu, ele tinha só 41 anos. Teve um infarto. O médico falou que o coração dele explodiu. E o médico me falou na hora que ele morreu: se assuste não. Homem é assim mesmo. Não resiste ao primeiro infarto. Homem é mais frágil. Naquela hora eu me convenci disso. Quando eu quis que você fosse a Melissa, foi por amor. E eu sabia costurar. Eu tinha planejado as suas roupinhas, as roupinhas das suas bonecas. Foi por amor. A senhora se lembra que a senhora tinha uma faca? A faca! A faca! Eu me lembro! A faca, eu me lembro! Eu me lembro da faca! A senhora tá rindo? Eu fiquei traumatizado por causa daquela faca. Era só para te assustar. Eu nunca teria coragem de usar. Eu achava que sem o seu lengo, você também não ia sobreviver. Foi por amor. Foi por amor. Repetiu a minha mulher que estava do meu lado. Foi por amor, Pierre. E eu me convenci naquele dia que foi por amor. Do jeito dela, foi por amor. Ela não amava o Pierre, que eu queria ser. Ela amava a Melissa. Se eu fosse a Melissa, ela me amaria para sempre. Aliás, ela já faleceu. A minha mãe já morreu. E morreu na clínica psiquiátrica. Mas eu me convenci de que tudo que ela fez por mim foi por amor. Vou ficar aguardando a partir de agora a tua opinião.
aqui neste canal. Lead me through the deep valleys, through the coldest of nights. Make the way clear and straight to the dawn's early light. Lead me to the still waters, flowing by fields of peace, where the shadows hold no dangers, and my fears and my troubles cease. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. Let my heart sing in mourning of your faithfulness and love, to sing your praise all my days, and all my soul has not time enough. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long